Boa noite, a paz seja com você. Estamos começando mais um Quarta com Jesus. Eu quero convidá-lo a orar neste momento. Vamos cultuar o nosso Deus, vamos falar com Ele, vamos estar na presença dEle em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos a Ti neste momento, ó Deus, te agradecendo pela vida, por estarmos orando a Ti, Senhor, falando com o Senhor neste momento. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esta noite, ó Deus, por estarmos na Tua presença. Eu te agradeço desde já por cada vida, Senhor, que ora comigo neste momento, pedindo, Senhor, o derramar do Teu Espírito, de forma que nos faça transbordar da Tua presença, ó Deus. Eu te peço, Senhor, conforta e consola os nossos corações nesta noite e fala conosco através da Tua palavra. Eu te peço e já te agradeço, receba o nosso culto, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que eu oro. Amém e amém. Eu quero compartilhar com você, neste momento, um salmo, que é o Salmo de número 23. Eu quero compartilhar a tradução da professora Teresa Kiel, que ela fez no seu livro Palavra Exegética, Salmo 23. Então, se você tem uma Bíblia, pode acompanhá-la na sua Bíblia, mas a seguinte tradução é esta, que ficou do Salmo, que tem seis versículos. É um Salmo de Davi que diz: Yahvé, ou o Senhor é aquele que me apacenta, não faltarei, não terei a falta. Em pastos de grama me fará deitar, junto a águas de descanso me dirigirá. Minha alma retornará para ti. Guia-me em caminhos de justiça por causa do teu nome. Também, quando eu andar no vale de profundas sombras de morte, não sentirei medo da adversidade, pois estarás tu comigo. Tua vara e o teu apoio de todos os tipos me consolarão. Preparará diante de minha face uma mesa diante dos meus adversários. Ungirás com óleo a minha cabeça, minha tigela satura, transborda. Certamente o que é bom e favorável me seguirão todos os dias da minha vida, e morarei na casa de Yahvé, na casa do Senhor, pela longura dos dias. E eu quero destacar aqui o verso 4, que ele vai dizer: também quando eu andar no vale de profundas sombras. E essas sombras aqui têm uma correlação com morte. Davi pastoreava o seu rebanho, e quando em noites muito escuras, certamente lhe vinha o medo, e o medo da morte. Estamos passando por um momento de sombras e sombras de morte. Mas aqui ele vai dizer que no momento dessas adversidades, ele não sentia medo, porque o Senhor estava com ele. Então vamos orar. O Senhor está com você, o Senhor está conosco. Ainda que passemos por este vale de sombra, o Senhor está conosco, está contigo. Oremos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente na vida daqueles que creem em Ti. Por maior que seja a adversidade, o Senhor conforta e consola aqueles no qual o Senhor pastoreia. Então, Senhor, traz-nos a Tua serenidade, traz a Tua serenidade a cada coração que ora comigo. Senhor, que tenha este momento na Tua presença para, Senhor, estar sendo alcançado pelo Teu conforto, pelo Teu consolo, pelo Teu pastoreio. Eu te peço, Senhor, desde já, receba, Senhor, os nossos louvores, receba a nossa adoração, receba este culto, Senhor, e em nome de Jesus é que eu oro, já agradecido. Amém. Quero convidá-lo
a cantarmos uma canção ao Senhor. E essa canção, eu a escrevi, e ela está baseada no livro de Abacuque, no capítulo 3. Capítulo 3 de Abacuque. Então ela justamente se chama Abacuque 3. É uma canção de minha autoria. Então vamos louvar ao Senhor neste momento. Lá, Abacuque vai dizer que a figueira não ia dar fruto, a vide também não ia florescer, mas mesmo assim ele louvava com o Senhor, louvava ao Senhor. Aquela situação era a seguinte: os caldeus ou babilônios estavam para invadir a cidade, e eles iriam mesmo. E Abacuque questiona o Senhor, mas o Senhor vai confirmar para ele: olha, eles vão vir e vai haver mortes. Mas ele dá apesar de tudo isso, ele tem uma resposta diante do Senhor. Então nós vamos cantar essa resposta, que essa resposta seja a tua. Quero soltar a minha voz e oferecer o meu louvor a ti, Senhor. Quero soltar a minha voz e oferecer o meu louvor a ti, Senhor. Certamente que a figueira não florescerá e a vide negará o seu fruto. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele faz meus pés como os da corça e me faz andar sobre os altos montes. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele faz meus pés como os da corça e me faz andar sobre os altos montes. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele faz meus pés como os da corça e me faz andar sobre os altos montes. Ele faz meus pés como os da corça e me faz andar sobre os altos montes. Ele me faz andar, Ele me faz andar. Obrigado a Deus, porque
porque podemos te louvar, Senhor, e te adorar, ó Pai, nesta noite. Tu és o mesmo, Senhor, ontem, hoje e eternamente. E podemos, Senhor, te adorar e te louvar nessa noite. Ó Deus, juntamente com os nossos irmãos, com cada pessoa, Senhor, que se junta a este culto neste momento, a sua presença se faz sobre a vida dele e dela. Conforto do teu Espírito Santo em meio à adversidade, assim como Abacuque, Senhor, orou a ti. Nós cantamos, Senhor, tu és o nosso Deus. E o Senhor coloca os teus filhos e filhas em lugares altos, com os pés da corça. Obrigado, Deus. Não importa a situação, louvaremos a Ti, porque Tu és, de fato, Senhor e Deus, o Deus da nossa salvação. Muito obrigado. Receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra em Mateus, capítulo 19, verso 13 ao verso 15. Então, abra sua Bíblia neste momento, vamos lê-la. Mateus 19, 13, 15, que diz o seguinte: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Oremos mais uma vez. Pai, eis a tua palavra diante de nós. Fale, Senhor, aos nossos corações. Te peço mais uma vez, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Existe uma canção grega, báquica, antiga, que uma primeira frase dela diz o seguinte, que o bem supremo do mortal é a saúde. Então, certamente, os que adoravam o deus Baco, eles tinham ali a sua saúde como bem supremo, né? Porque sem ela não daria para, enfim, curtir a vida. Não daria para aproveitar plenamente a vida. Mas a gente vai ver que neste texto, para Jesus, a vida humana, ela tem importância e tem importância como um todo. Então, Jesus é o promotor da vida. E a gente vai ver, justamente, para Jesus, a vida de qualquer pessoa, ela que tem importância como um todo. Aqui nós vemos nesse texto que os discípulos são repreendidos por Jesus por atrapalharem das crianças virem até ele. E aí ele diz, das crianças é o reino dos céus. Não por uma questão de uma possível inocência ou pureza, mas porque o sistema de valores delas ainda não havia sido corrompido pela ganância, pelo desejo de poder, pela indiferença para com os desfavorecidos na sociedade. Jesus havia ensinado os seus discípulos no capítulo anterior, no capítulo 18, nós lemos o 19, do 13 ao 15, mas no capítulo anterior, no capítulo 18, do verso 1 ao 3, que diz o seguinte: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino
dos céus. Então Jesus estava justamente fazendo uma referência a que depois ele vai ensinar no capítulo 19. A criança que alcança o reino dos céus. E ele coloca justamente isso. Se vocês não se converterem, não voltarem a ser crianças, mas não estarem contaminados e corrompidos pela ganância, pelo desejo de poder, pela indiferença para com os desfavorecidos na sociedade. Este é o mundo. Este era o mundo que girava também na época de Jesus, mas Jesus vem para promover a vida. Por isso ele vai ensinar os discípulos naquele momento no capítulo 18, colocando uma criança ao lado dele, dizendo para eles: olha, vocês precisam ter os seus corações como quando vocês eram crianças. Não serem infantis ou infantilizados, mas terem um coração como de uma criança neste sentido. Ou seja, valorizando aquilo que deve se valorizar, que Deus valoriza, que é a vida e vida humana. Não importa a situação, não importa a condição. Mas parece que eles ainda não tinham compreendido. E aí, nós vemos que Jesus repreende-os nesse capítulo 19. No verso 13, do verso 13 ao 15, Jesus repreende-os porque eles estavam impedindo que as crianças se chegassem a Jesus para serem abençoadas por ele. Por quê? Porque as crianças seriam aquelas que iriam atrapalhar, digamos assim, naquela sociedade. Elas não tinham nenhum valor. Mas antes de falar das crianças, e esse é o texto que nós lemos, nós podemos observar que Jesus, ele fala, lá no capítulo 19, lá no início, ele fala das mulheres, sobre a questão do divórcio, porque perguntam para ele. Ele fala, acredite, nos eunucos. Ele fala dos eunucos. Ou seja, Jesus valoriza aqueles que quase não tinham nenhum valor naquela sociedade. Ele coloca as mulheres, os eunucos que eram castrados e as crianças em condições de importância para ele e para o seu reino, inserindo-os na sociedade. Deixai vir as minhas crianças. Há eunucos que se fizeram eunucos para estarem mais próximos do reino de Deus. E as mulheres, ele vai dizer, elas não podem serem descartadas. Depois vocês dão uma lidinha lá, vocês estão descartando as mulheres e acham que isso deve ser feito porque vocês estão fundamentados na lei de Moisés. Moisés escreveu aquilo porque o coração de vocês eram duros, o coração deles eram duros e precisava de uma lei dura para isso. Então Jesus vem valorizando aqueles que estavam e eram desvalorizados na sua sociedade. Ou seja, Jesus promove a vida dessas pessoas. Jesus promove a vida de todas as pessoas. Nós estamos vivendo numa guerra contra um vírus. Mas você precisa entender que esta guerra não é uma guerra santa. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com perseguição religiosa. Mas precisamos entender que temos que promover a vida neste momento e não incitar o risco desnecessário à vida. Há muitas manifestações e há muitos gestos infantis, infelizmente, por parte de líderes, que ao invés de promoverem a vida, estão incitando o risco para com as pessoas. Muitas vezes, usando até os textos sagrados. Precisamos entender
que Satanás usou o texto sagrado contra Jesus, lá no deserto, na tentação. Olha, está escrito, não está escrito? Jogue-te daqui, que os teus anjos vão te amparar, vão te dar suporte, não vão te deixar cair, vão amparar. E o que Jesus disse para Satanás? Satanás, afasta-se de mim, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, muito cuidado, meus irmãos. Não tente o Senhor, o seu Deus. Não coloque à prova o seu Deus. Pesem. Há muitos discursos e o que está por trás desses discursos? Questões econômicas, questões de poder, questões de ganância. Jesus promovia a vida. E nós devemos fazer isso neste momento. Ficando em casa, fazendo o que precisa ser feito para minimizar a propagação deste vírus, que não tem um alvo específico, mas tem um alvo contra todos. Crentes e não crentes. Então essa guerra não é uma guerra santa. Entenda isso. Promova a vida. Jesus quer que você promova a vida. Quer que todos nós, neste momento, sejamos promotores da vida. Eu quero orar com você neste momento. Pai, neste momento, Senhor, de grande aflição, certamente, por algo que já atingiu países, chamados países de primeiro mundo. Ó Deus, e que estão ainda, muitos deles, fazendo o possível para conter este grande assolamento, este grande mal. Ó Deus, que o Senhor esteja dando ao teu povo, ó Deus, uma mentalidade conforme a tua palavra. Não como uma criança, e no sentido de infantilizado, Senhor, mas como um adulto em ti e criança para com a ganância, para com o poder, para com qualquer outro tipo de desejo humano que promove a destruição e não a vida. Senhor, que todos nós nos unamos neste momento para promover a vida, assim como Jesus valorizou a todos, a todas as pessoas. Que sejamos como o Senhor, valorizando a vida. Por isso, dá-nos força, dá-nos entendimento, dá-nos inteligência, ó Deus, e ações, para que as nossas ações sejam promotoras de vida, e não de destruição, e não de risco, e não de morte. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja, ó Deus, com as autoridades, que o Senhor esteja com aqueles que trabalham em prol, estão na área da saúde, trabalhando, Senhor, diretamente com as pessoas infectadas, com as pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade. Que o Senhor esteja fortalecendo, confortando, ó Deus, com o teu Espírito, dando ânimo a elas. Ó Deus, que o Senhor também esteja dando, Senhor, luz a muitos líderes, ó Pai. Que eles estejam vendo a luz do Senhor e da Tua Palavra, para que não sejam promotores de risco desnecessário, ó Deus, e sejam propagadores, mais ainda, de morte. Portanto, Senhor, fortaleça a todos nós, fortaleça a nossa cidade, fortaleça, Senhor, a nossa nação, ó Deus, o nosso país e também, Senhor, o mundo, ó Pai, neste momento tão difícil. Eu te peço isso, confiado, Senhor, na Tua Palavra e confiado no Teu poder, para que isto passe e passe logo. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Nós estamos com as nossas atividades presenciais suspensas.
até o final deste mês, conforme a orientação das nossas autoridades públicas, das nossas autoridades da nossa denominação, a denominação batista, a Convenção Batista, nosso presidente de Convenção Batista Carioca. Mas eu quero convidá-lo a estar conosco pela internet, no domingo, às 19 horas e às quartas-feiras também, às 22 horas, no Quarta com Jesus. Estaremos juntos orando, estaremos juntos compartilhando a palavra, estaremos neste momento unindo as nossas orações em prol deste momento, um momento tão delicado que a nossa nação está vivendo. Então, as atividades estão suspensas, os cursos também estão suspensos. Eu quero, neste momento, dizer para você, para estar visitando a nossa página na internet, lá também tem os nossos outros cultos. O endereço é www.ibcrecreio.org. Tem lá as nossas mensagens, os nossos cultos, os nossos estudos. Você pode também estar visitando e ali, querendo entrar em contato conosco, também nós estaremos de braços abertos para falar com você, ter uma palavra e uma oração. Então, mais uma vez, eu quero estar orando com você e agora orando, intercedendo por essas pessoas que tiveram os seus entes queridos. Já tivemos aí, até o presente momento, 6 casos de morte no nosso país. Então, nós estejamos orando por essas famílias, essas pessoas que perderam entes queridos. Vamos nos unir em oração. Não podemos nos desesperar. Não podemos fazer desta pandemia, como disse um virologista, fazer dela um pandemônio. Mas devemos estar com a serenidade, com a paz que o Senhor Jesus nos dá pelo seu Espírito Santo e a tranquilidade para termos ações nele, ações que gerem vida. Então, convido você mais uma vez a orar. E após esta oração, eu estarei despedindo com a bênção apostólica neste momento. Pai, mais uma vez, nos unimos em oração diante do Senhor. Ó Deus, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente. Tu és capaz, Senhor, e nós cremos nisso. Ó Deus, que o Senhor esteja intervindo sobre esta situação. Ó Deus, o Senhor esteja consolando, confortando com o teu poder. Ó Deus, as famílias, aquelas pessoas próximas a essas pessoas que partiram em decorrência deste vírus, ó Deus, desta enfermidade. Pai, que o Senhor com o teu Espírito Santo esteja, Senhor, consolando, confortando, ó Deus, dando a paz necessária para que as ações sejam feitas com serenidade, para que não haja mais, Senhor, dano, ó Deus, para que estes danos sejam minimizados, ó Deus, para que seja de alguma forma, Senhor, ó Deus, pelo teu poder, pela atuação e a atuação, Senhor, através das vidas, ó Deus, das autoridades, Senhor, daqueles que estão na linha de frente, ó Deus, desta batalha. Senhor, que seja dado a capacidade do Senhor a elas e essa serenidade para que elas venham nas suas ações serem promotoras de vida. Ó Pai, esteja com cada pessoa, dando, Senhor, a conscientização também
pelo Teu Espírito Santo. Toque, Senhor, na vida de cada um. Ó Deus, tire o medo, tire, Senhor, o apavoramento. Ó Deus, que as medidas sejam feitas, ó Deus, mas que haja confiança no Senhor, ó Pai. E assim que o Senhor esteja agindo com o Teu poder. Nós cremos, Senhor, e te pedimos, confiados no Senhor, que o Senhor pode e vai certamente realizar. É no nome santo de Jesus, do Senhor Jesus, que eu oro e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ainda com os olhos fechados, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, estejam com todos nós, estejam com Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, sempre e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima quarta com Jesus.